Pronto, eu peço, em primeiro lugar, bom dia. A gente pede desculpas pelo atraso. Na verdade, estava marcado para 10 horas, mas teve um problema técnico aqui. E eu gostaria muito de agradecer a Dr. Bruno pela disponibilidade, né? Muitíssimo obrigada. E já que dia 24 de março é comemorado o Dia Mundial, na verdade, o mundo chama atenção para esse problema de saúde pública, né? Que é a tuberculose. Nós resolvemos hoje fazer essa capacitação aqui com vocês, que é excelente, com o Dr. Bruno, que foi o médico de referência no município de Serrinha. Atendi os casos dos usuários com tuberculose. Então, aproveitem ao máximo e, de antemão, eu já peço, por favor, porque já fica em todos os eventos que a gente vai, fica uma coisa chata, as pessoas com o celular na mão. Então, que guardem o celular, né? Se for tirar foto, tira uma foto e guarda, mas deixa o WhatsApp para depois, para vocês aproveitarem ao máximo, que o profissional vem, se disponibiliza, e aí as pessoas não prestam atenção. Eu vou passar a palavra para o secretário de Saúde e já chamo Rosana, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, para depois dar uma palavrinha para ela dizer como estão os casos de tuberculose no município de Teofilândia. Bom dia a todos. Bom dia. Pensei que tinha alguém ainda que não tinha comido o pé de moleque, mas tem, todos comeram, não foi, doutor? Muito bem, alguém não recebeu? Nicole, eu acho que ela guardou ali. Cuidado que ela leva para a Laurinha, viu? Laurinha outro dia disse, tio, nunca ganhei um chocolate, tio. Eu disse, não, Nicole leva. Pessoal, brincadeiras à parte, bom dia a todos, mais uma vez. E sejam muito bem-vindos. Agradecemos o convite, foi feito um convite ao Dr. Bruno e agradecemos assim de coração a disponibilidade de estar conosco. Dr. Bruno, que foi e continua sendo nosso médico do trabalho, a gente está retomando aí novamente, já estamos em diálogo para retomar as atividades como médico de trabalho no nosso município, que é Oi? Pronto, olha, já está um convite para referência de ITB. Vamos dialogar. Tá faltando tempo, né, doutor? E doutor Bruno, como já foi bem colocado por Nicole, referência. E a gente só tem a agradecer mesmo. Eu creio que hoje será uma manhã assim, muito rica, muito proveitosa. E a palavra mais forte é essa, agradecimento. Agradecemos a tua disponibilidade, a tua boa vontade, está sempre nos apoiando, nos auxiliando. Agradeço a todos aqui presentes, todos que deixaram seus PSFs. Hoje nós temos Dr. Chaves, Dr. Bruno, representando os médicos do nosso município. Só eles dois, né? Opa, doutora Carol ficou me olhando ali com aquele olhar de que tiro foi esse? Perdão, viu? Tem o doutora Madai, tem o doutora Enia. Vocês são meninas, Madai e Enia são do coração já de muitos anos. Mas enfim, agradeço a equipe do PSF, agradeço a Lucinete, nossa coordenadora lá no hospital, que também está sempre. Doutora Joana está ali também conosco, as meninas lá do odontológico. Enfim, agradeço de coração a todos, enfermeiros, técnicos. Pequei, faltou alguém? Enfermeiros, técnicos, PSF, enfim, em geral, né? Minha coordenação, que está aqui, não posso pecar, senão eu apanho. Então, Nicole, que tem sido minha co-secretária. Rosana também, que tem nos contribuído, nos auxiliado e muito, tem sido nosso braço direito lá. Muito obrigado a todos que sacrificaram, que se organizaram nesse horário para estarem aqui conosco. Eu tenho certeza que será uma manhã muito proveitosa. Eu quero pedir perdão a vocês. Eu costumava dizer que isso era discurso de político, mas infelizmente em alguns momentos eu acabo fazendo uso desse discurso e pedir perdão a vocês por não poder permanecer com vocês. Dessa noite, para mim, foi muito puxada. A gente ficou aí, varou quase que a madrugada acordado, resolvendo algumas coisas, algumas emergências que surgiram no município. Mas, enfim, agora pela manhã eu preciso ir a uma consulta médica com meu pequeno, que já está ali me aguardando, já saiu da escola. Então, eu peço perdão a vocês por não poder continuar. Deixa eu só apresentar aquela jovem lá atrás, a minha esposa, viu? Se vocês a encontrarem por aí, ó, vocês podem falar, olha, é a esposa do secretário. E meu pequeno lá, tem que me tratar bem.
Então, agradeço mesmo de coração a vocês. E espero não, creio que hoje será uma manhã muito proveitosa. Ok, doutor? Muito obrigado. Rosana agora fará uso da palavra. Ela disse que é rápido, só 40 minutos. Seja rápido então, viu? Eu só vou falar porque a Nicole pediu. Bom dia, gente. Na verdade, a Nicole pediu para falar um pouquinho do índice de tuberculose no município e a gente sabe, como foi falado ontem na reunião, que é subestimado, né? Inclusive, a gente recebeu uma notificação que em 2016 nós notificamos 12 casos de tuberculose, em 2017 somente 5 e agora em 2018 a gente notificou 2. É porque não tem? Não. Infelizmente, a gente poderia estar muito feliz com esse dado, né, doutor? Se fosse realmente verdade. Mas, infelizmente, não é. A gente sabe que casos existem, mas, infelizmente, eles não estão sendo diagnosticados e as nossas notificações realmente estão subestimadas. Hoje, nós temos apenas 7 pacientes em tratamento e a nossa deficiência é maior porque a gente realmente não tem um médico de referência para o tratamento de TB e hanseníase. Mas isso não impede que os médicos de atenção básica do PSF façam esse diagnóstico e já iniciem o tratamento. Recebi a notícia de Ed Carlos de que nós voltamos a fazer as baciloscopias. Então, todo paciente com suspeita de TB pode ser encaminhado para a vigilância com a solicitação que a gente já vai fazer o encaminhamento para o laboratório para que isso seja feito o mais rápido possível e a gente tenha esse diagnóstico precoce, certo? Então, vamos ver a questão dos sintomáticos respiratórios. Quem sabe mobilizar o PSF para fazer o dia D de tuberculose, já que estamos na semana de mobilização nacional, para a gente poder diagnosticar, porque, assim como hanseníase, pacientes estão aí aflorando e disseminando a doença e a gente acaba não tendo um olhar sensível para isso. Tá certo? Contem comigo naquilo que for possível. E a gente também tem um apoio assim, de Dr. Robson em Araci, mas infelizmente a gente não tem essa pactuação, então vamos torcer para o Dr. Bruno vir para cá. Viu? Obrigada, gente. Bom dia. Obrigado, Rosana. Bom dia, pessoal. Vamos lá começar a agradecer também o convite de Nicole e de Carlos para falar um pouquinho aqui com vocês. É um tema extremamente importante, é um problema sério de saúde ainda no mundo todo, né, a tuberculose. E assim, apesar de estar suspenso o contrato, né, no município desde o ano passado, eu fiz questão de vir, porque assim, primeiro eu gosto de compartilhar conhecimento acho que tem que ser mesmo, tem que guardar, tem que compartilhar. E o manejo adequado do paciente com tuberculose pode ser a diferença entre a vida e a morte, né, daquele paciente. Então, eu acho que se tiver todo mundo bem alinhado, fazendo o manejo adequado, é um diferencial importante. Hoje em dia é algo que é inaceitável, alguém morrer por tuberculose nos dias de hoje, não é? Então, é uma doença que tem cura, tratamento gratuito. E, infelizmente, ainda acontece muitos casos de morte, né? Em Serrinha, fui médico referente de tuberculose, quase 10 anos lá em Serrinha. E quase todo ano a gente tinha 1 ou 2 casos de óbito por tuberculose, infelizmente. E grande parte era por manejo inadequado. Eram os pacientes que procuravam o serviço muito tarde, chegavam lá na referência, já que já era secundária, já em estágio bem avançado, ou pacientes com condição social difícil, né, com vulnerabilidade, que morador de rua, ou idosos, enfim. Mas é realmente algo que causa indignação você ver alguém morrer por tuberculose, porque a gente sabe que se tivesse descoberto logo no início, iniciado o tratamento, estaria vivo, não teria, é uma morte que seria evitável. Né? Para realmente alguém morrer por tuberculose, só se já de começo tiver contato com a bactéria multiresistente, né, a todos os antibióticos possíveis, mas é algo que é muito raro de acontecer. As outras mortes são evitáveis, e aí isso depende realmente do trabalho em rede, depende de começando lá com vocês, né, no PSF, já com a busca de sintomático respiratório. Esse que vai fazer o diferencial, né? O diagnóstico precoce e a interrupção da cadeia de transmissão. Então, a avaliação de contatos, a descoberta logo dos casos e início do tratamento o quanto antes, acompanhamento do tratamento para garantir a adesão e cura. Então, é importante que todo mundo realmente esteja alinhado com esse manejo padronizado, que é o que a gente vai passar aqui. Assim, é uma apresentação bem longa, né? Na verdade, são 4 módulos, a gente não vai ter tempo de falar os 4. Então, eu vou falar dos 2 primeiros, mas que já faz um apanhado completo do manejo.
desde a busca de sintomático, como os exames diagnósticos, a avaliação de contatos, o tratamento, reação adversa. Lá, quando a gente fez essa capacitação em Serrinha, foram 2 dias, né, inteiros, então 4 turnos, um módulo para cada turno. Então, hoje vai ser assim, um pouco corrido, mas vamos tentar fazer pelo menos esses 2 primeiros, porque os outros 2 é mais para sedimentar, né, o conhecimento. As informações todas que a gente precisa passar já estão nos 2 primeiros. E aí é um treinamento interativo, né, vocês vão ver que é todo com base em um relato de caso e com perguntas. Então, a gente vai apresentar o caso de paciente com TB, fazer algumas perguntas sobre o manejo, e aí depois explicar com base em cada resposta, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida também pode interromper, né, pronunciar durante a apresentação, não precisa esperar para o final, não. Eu também às vezes falo um pouco rápido, então se quiser que diminua um pouco o ritmo também, é só avisar. Então vamos lá começar com o caso, né? JGS, masculino, tem 42 anos, ele é auxiliar de serviços gerais, residente da periferia de uma região metropolitana, mora com esposa e 4 filhos. E apresentava tosse há 1 mês. A casa foi visitada pelo agente comunitário de saúde da área para avaliar a situação vacinal das crianças e não observou que o JGS tossia. Ele visitou a unidade básica de saúde para vacinar o filho, teve lá também na unidade básica um acesso de tosse, não foi interrogado sobre o tempo do sintoma. 3 meses depois que começou os sintomas, ele permanecia com tosse, expectoração purulenta e com raias de sangue, febre vespertina, sudorese noturna e já tinha perdido 8 quilos. Então, um caso típico mesmo de TB, não é? Que teve várias oportunidades de diagnóstico precoce e acabou levando 3 meses sintomático. Ele foi até na emergência já, né, 3 vezes também. No último atendimento, fez um raio-x de tórax e teve diagnóstico de princípio de pneumonia. Foi medicado com antibiótico e encaminhado à unidade básica de saúde para melhor avaliação. Então, é um caso que é muito comum, né? É um caso fictício, mas que a gente vê acontecendo com muita frequência. Quando é referência de TB, então, a gente tem muitos casos assim. Então, a primeira pergunta, em relação ao JGS, houve falha de abordagem em relação aos sintomas aonde? Na visita lá do ACS, na unidade básica de saúde, na unidade básica, na UBS, na emergência, ou na visita, na emergência e na UBS? O que vocês acham? Primeiro, quem acha é a primeira, levanta a mão. Ninguém é a segunda? Terceira? Então, quase todo mundo, algumas pessoas não levantaram nenhuma das 3, mas é isso aí, teve falha nos 3 realmente, não é? Então é um caso típico de sintomático respiratório e toda oportunidade em qualquer serviço, em qualquer grau de complexidade tem que ser investigado, abordado. Então teve a visita lá do ACS, né, que estava tossindo, ele não observou, então já começa lá, a gente já tem que orientar, né, nos ACS não estão aqui, mas para observar sintomas quando fizer a visita, né, se tem alguém tossindo, perguntar quanto tempo está de tosse, encaminhar para a unidade, né, se tiver já como sintomático. Aí, segunda pergunta, como é que a gente define um sintomático respiratório? É a pessoa que tem tosse por tempo igual ou superior a 2 semanas, 3 ou 4. Primeiro levanta a mão, quem acha que são 2 semanas? Alguém? 2 pessoas, 3 semanas, quem acha? Um pouquinho mais, né, umas 6, e 4 semanas, também ficou dividido aí umas 4 ou 5. Então, sintomático respiratório a gente define como 3 semanas. Então, 3 superior ou igual ou maior que 3 semanas, já é sintomático respiratório, já tem indicação de encaminhamento e investigação. Alguns casos a gente até considera com 2 semanas já encaminhar e investigar, se tiver comorbidade, né, foi idoso, é criança, enfim, abaixo de 2 anos. Mas sintomático respiratório, a definição é a partir de 3 semanas. De tosse. E aí, para esses casos, a gente tem que fazer busca ativa, né? Porque são casos que são suspeitos de TB, são casos que precisam começar o tratamento logo, tanto para ter uma chance maior de cura, quanto mais demorar para iniciar, diagnosticar e começar o tratamento, menor é a chance, né, de cura, maior é o risco de morte. E para interromper também a transmissão, porque enquanto ele está bacilífero, enquanto ele está tossindo, e se tiver bacilífero, né, com o escarro com a bactéria da tuberculose, ele vai estar transmitindo a doença para as pessoas que têm contato próximo e prolongado com ele.
Então, quanto antes a gente descobre, melhor. Então, realmente tem que ser buscativo. A gente não pode esperar que a pessoa com tosse 3 semanas procure a unidade para um atendimento. Então, a gente já tem que começar a investigar logo. Vai numa consulta, às vezes, para controle de pressão arterial ou diabetes. Investiga, né, se está com tosse, ou se observou que tossiu na consulta, já investiga o tempo de tosse, já passa a fazer os procedimentos para o sintomático respiratório que a gente vai falar mais na frente. Orienta os agentes, como a gente falou também, a prestar atenção nesse sintoma. E também a unidade de emergência, né? Então, quem trabalha em hospital, plantão, mesmo que o paciente vá por outro motivo, mas observou que está com tosse, e se a tosse for prolongada, vamos também buscar e investigar esses casos para interromper o quanto antes. Então, a buscativa é isso, é para descobrir precocemente, interromper a cadeia de transmissão, e deve ser feita em todos os serviços de saúde, primário, secundário e terciário. Então não tem segredo para fazer buscativa, né? Basicamente só observar e perguntar. Né? Observa se está tossindo, se observou tosse, pergunta quanto tempo tem de duração. Orienta para fazer lá a coleta do escarro. Conduz corretamente os casos, né? Se a via for positiva ou negativa, a gente vai falar depois o que fazer em cada caso. E registra lá no livro sintomático respiratório. Já tem nas unidades o livro ou tem um local fixo? Cada unidade tem um, né? Então, toda essa investigação, todo paciente que você investigou, viu que era sintomático respiratório, solicitou a baciloscopia, coloca lá no livro para fazer essa notificação e acompanhamento. Como é que está de avaliação de sintomático respiratório? Tem esse índice aqui, não? Quantos fizeram? Não, baciloscopia não, né? Então, por exemplo, citou 7 casos, né, de TB em tratamento agora. A gente teria que ter pelo menos uns 70, 100 sintomático respiratório buscado, mais ou menos, né? Então, somando todos os livros, todas as unidades, era para dar em torno disso aí. Em torno de 1 a 2% mais ou menos da população tem que ser buscado. Né? Então, lá, se sua área tem 1.000 pessoas, né? Se pelo menos 10 pessoas no ano tem que fazer essa busca, em torno disso, de 10 a 20. Então, continuando aí a história do JGS, ele foi atendido na emergência e fez um raio-x, não foi? Então, lá com o princípio de pneumonia foi o diagnóstico. 3 dias depois, ele voltou na unidade básica e levou encaminhamento em raio-x de tórax. E foi atendido por uma enfermeira. O que é que a gente recomenda para ele lá na unidade básica? Então, ele chegou só com raio-x, a enfermeira atendeu. O que é que ela deve pedir? Prova tuberculínica, um novo raio-x de tórax ou baciloscopia de escarro? Pode levantar bem. Tem um bocado de gente que não levantou. Está sem placa? Todo mundo vermelho? Ótimo, muito bem, isso aí. Então, baciloscopia de escarro, exatamente. O exame realmente obrigatório para sintomático respiratório, né? Precisa ser feito em todos aqueles que estão com tosse há mais de 3 semanas. Novo raio-x de tórax não tem necessidade nenhuma de pedir, e a prova tuberculínica é um exame importante também, mas mais para avaliação de contatos, a gente vai falar mais para frente. E em relação à coleta, essa baciloscopia que todo mundo aí falou para pedir, quantas amostras a gente pede? 2 no momento da identificação do sintomático respiratório, ou seja, já faz 2 logo na hora lá que ele foi identificado. A primeira faz no momento da identificação e a segunda na manhã do dia seguinte, ou faz as 2 na manhã do dia seguinte? Pode levantar a placa, fica mais fácil. Não tem amarelo não? Desculpa, então quando ninguém levanta a gente sabe que é amarelo, né? Tá bom. Isso aí. Tá todo mundo já treinado aqui, né? Só mesmo começando bem. Isso aí, tem que fazer realmente uma logo no começo, já aproveita o momento que ele está lá para não perder, né? Vai que depois ele não faz, ou some, viaja, enfim. Mesmo que fique só com uma, já consegue identificar logo. E essa primeira nem precisa estar em jejum, já, mesmo que não tiver, faz logo no momento lá do... o ideal é que esteja jejum sem escovar os dentes, mas se não tiver, está na consulta, já faz logo, para garantir aquela primeira amostra lá. E a segunda faz na manhã do dia seguinte. Aí essa sim, você já orienta que faça em jejum e logo que acordar, né? Para que a coleta seja adequada, o que é mais importante? Primeiro, orientar o paciente sobre a técnica e o local adequados. Coletar o escarro na presença do profissional de saúde ou descartar amostras com aspecto de saliva ou sanguinolenta. Vamos lá? Verde, amarelo.
Está dividido em verde e amarelo, ninguém vermelho. Isso aí, o principal é verde mesmo. Orientar o paciente sobre a técnica local adequada. A coleta não necessariamente precisa ser feita na presença do profissional de saúde, né? Se ele foi bem orientado, a segunda mesmo não vai fazer, né? Ele vai fazer provavelmente em casa e já vai levar com a amostra pronta. Agora realmente tem que ser bem orientado para que a coleta seja feita lá logo que acordar, né? Antes de escovar os dentes, procura provocar realmente tosse forte com escarro. Caso não consiga, tem alguns pacientes que têm dificuldade, que a tosse é seca, e pode encaminhar para a unidade, faz alguma nebulização, depois força a tosse novamente. Então, realmente a orientação é o principal. A amostra, mesmo que esteja com um pouco de saliva, até mesmo com sangue, pode caminhar para fazer esse mesmo, não impede de que seja feito o diagnóstico. Claro que quanto mais escarro tiver, melhor, mais fácil identificar lá o bacilo, mas tem pessoas que realmente têm dificuldade, que a tosse é predominantemente seca, e aí não pode deixar de fazer ou de usar a amostra que levar. Né? Algumas vezes o laboratório vai devolver, falando que a amostra foi inadequada e pedir para coletar de novo. Né? Mas tenta fazer o máximo possível e não deixa de encaminhar, porque está com esse aspecto mais de saliva ou sangue, não. Para que a gente indica a baciloscopia de escarro? Todos os sintomáticos respiratórios, todos que tiverem tosse, independente do tempo, que a gente viu que o sintomático é só a partir de 3 semanas, ou somente para os casos com suspeita de TB pulmonar. Amarelo, verde. O que mais? Vermelho, ninguém teve o vermelho? Então, todos os casos sintomáticos respiratórios, né? Para essas aí que a gente indica a baciloscopia. Independente do tempo, não, né? A gente não vai indicar a baciloscopia se a pessoa tiver 1 semana só de tosse, 2, 3 dias, né? Aí pode ser lá uma síndrome viral, um resfriado comum, gripe, enfim. Outros problemas que tem tosse é muito comum, que não gera ainda suspeita de TB. E não vai também indicar só para que está com suspeita efetivamente de TB, mas se está tossindo há 3 semanas, aí sim, esse sintomático respiratório faz a baciloscopia. Então, sintomático respiratório, se tiver suspeita clínica ou radiológica de TB, independente do tempo de tosse, ou suspeita clínica de TB extrapulmonar. Então, mesmo que seja extrapulmonar, a gente pede baciloscopia também, porque às vezes está associado, né? Tem a pulmonar junto, então a tuberculose pode ter em várias partes do corpo, né? Meninge, enfim, garganta, testículo, ossos, enfim. Mas mesmo que tiver uma tuberculose extrapulmonar, faz baciloscopia também para descartar a pulmonar. E claro, se você tem uma suspeita clínica já de TB, né? O indivíduo está já com febre vespertina, perda de peso, enfim, a tosse, não é ainda de 3 semanas, precisa esperar as 3 semanas, não é? 3 semanas que a gente fala de sintomático respiratório, ele só tem realmente tosse, ainda não é suspeito de TB, né? Mas se já tiver, já tem história epidemiológica positiva, né? Então é contato de TB prévio, tem casos na família, já perdendo peso, etc., né? Com tosse e febre, então não precisa esperar as 3 semanas para pedir, já faz logo que tiver suspeita. Então, a enfermeira solicitou lá 2 amostras da baciloscopia de escarro, marcou a consulta dele para o dia seguinte e foi orientado a continuar a medicação prescrita, que ele estava lá usando antibiótico por suspeita de pneumonia. Ele compareceu no dia seguinte na consulta médica com as mesmas queixas, referia que fumava de 20 cigarros por dia há 25 anos e uso de cerveja diariamente após o trabalho. Nega doença pulmonar prévia, o pai teve TB há 20 anos e foi tratado por 6 meses, né, tratamento completo. Estava lúcido, orientado, emagrecido, febril, anictérico, pH de 13/7, dentes com mau estado de conservação. O número lá do pulmão estava audível, rude na parte superior, principalmente à direita, e recente do exame físico sem alterações. Esse era o raio-x do tórax dele. Então, raio-x bem clássico, né, de que está com tuberculose, dá para ver lá no terço superior do pulmão, à direita, bem no ápice, a caverna, 2 cavernas, né? Então, é bem comum que tem tuberculose, essa imagem de raio-x. Tuberculose pode dar vários tipos de imagem de raio-x, né, mas essa é a clássica mesmo,
E é o local onde é mais predominante, né, na parte superior, principalmente do lado direito. É a parte do pulmão que fica mais oxigenado, então é onde é mais comum ter. Agora tem várias outras, acho que aqui tem outros, mais à frente tem alguns outros modelos de raio-x de TB, que às vezes dá várias outras alterações. Tem a tuberculose miliar, que são vários pontinhos no pulmão inteiro, né? Às vezes dá uma fibrose, uma retração do pulmão para o lado que está a TB. Na frente eu acho que tem outras imagens. Então a bronquoscopia dele voltou com a primeira amostra com 3 cruzes, e a segunda ele fez nesse dia, né? Então não tinha ainda o resultado. Vamos para a próxima pergunta. Então, olha lá, é um não, viu? Quando é que não é definido o diagnóstico de TB? Quando é que a gente não define, esse caso é TB? Se tiver um diagnóstico bacteriológico confirmado, né, baciloscopia lá do escarro positiva, o diagnóstico baseado em dados clínicos, epidemiológicos e outros exames suplementares, ou seja, a gente não tem a baciloscopia positiva, acontece muito, mas tem dado clínico, né, tem os sintomas, tem a história e outros exames, ou o raio-x evidenciando imagem cavitária. Quando é que a gente não confirma, não diz que é esse caso um caso de TB? 1, 2 ou 3? Muito bem, 3. Quem levantou, acertou isso aí. A gente não pode dizer só pela imagem do raio-x que é um caso de tuberculose pulmonar, não é? Tanto porque outras doenças dão imagem cavitária, como pode ser uma sequela de TB, enfim. Mas baciloscopia positiva não tem por onde correr, é tuberculose, não é? Não tem como ser outra coisa. E é diagnóstico confirmatório. E a gente vai ter muitos casos também que a gente vai confirmar o diagnóstico, vai iniciar tratamento, inclusive, com baciloscopia negativa. Porque assim, o indivíduo tem tudo de TB, tudo, mas o escarro é sempre negativo. Acontece, e não é tão pouco, 10, 20% dos casos que atende, até 30% às vezes, o escarro vem negativo, ou porque a tosse é predominantemente seca, né? Enfim, ou porque não está bacilífero mesmo, né? Mas não tem como não começar o tratamento, porque a pessoa tem a perda de peso importante, tem febre, né? Tem história de ter tido contato com tuberculose no passado, então são casos que começa o tratamento e diagnóstico mesmo com a baciloscopia negativa. Mas só pelo raio-x não, precisa de mais dados. Isso aí. Dá um tempinho pro lanche. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos lá. Vocês querem uns 5 minutinhos aí para comer ou continua assim mesmo? Continua? Então, aqui só resumindo a pergunta que a gente acabou de responder, quando é que a gente define um caso de TB, se tiver baciloscopia positiva ou cultura, né? Então, uma opção que a gente tem se tiver, mas vou deixar mais para frente com outra pergunta de cultura, não vamos falar agora não. Ou então diagnóstico baseado em dado clínico epidemiológico, e em resultados de exames suplementares, mesmo que a baciloscopia seja negativa. Então, não vai ser só o quadro clínico nem a história, tem que ter pelo menos um raio-x suspeito ou sugestivo de TB, para a gente confirmar, associado com história clínica epidemiológica. Aí, cultura. Agora a próxima pergunta é de cultura, ainda bem que eu não falei antes para não dar resposta. Quando é que a gente deve pedir cultura? Se as duas baciloscopias fossem negativas, independente do resultado das baciloscopias, ou porque a imagem, ou o raio-x tinha uma imagem lá cavitária. Quando é que a gente deveria pedir cultura para esse caso, sim ou não? Ou quando é que a gente deveria? Verde? Alguém mais? Isso aí. Verde mesmo. Então, se as duas fossem negativas, a gente tem a opção ou de pedir uma terceira baciloscopia ou já pedir a cultura mesmo. E pode ser a cultura simples, não precisa nem teste de sensibilidade, não. A cultura ela consegue aumentar, dar um pouquinho mais de sensibilidade no diagnóstico de TB até em 30%, quando a baciloscopia é negativa. Então, tem suspeita clínica e radiológica de TB, e a baciloscopia é negativa, a gente vai lá, pede cultura.
Suspeito de TB com amostra paucibacilares, um pouco bacilos, ou aquelas pessoas que têm dificuldade de obtenção da amostra, né, com crianças, por exemplo, também é uma opção de solicitar a cultura. A gente pode pedir também cultura para a bactéria, além da pulmonar, para casos de amostra de TB extrapulmonar, também para confirmar diagnóstico, né? Então, se faz uma biópsia lá do local que é suspeito e coloca a cultura para identificar o BK. E também casos suspeitos de infecção causados por micobactérias não tuberculosas. E tem casos que a gente tem que pedir a cultura com teste de sensibilidade. O teste de sensibilidade vai dizer para a gente se aquele bacilo lá ele tem resistência ou não aos medicamentos que tratam a tuberculose. Né? Então, algumas vezes a gente tem que pedir não só a cultura, mas pedir junto esse teste para identificar se a bactéria é resistente ou não. Então, quando é que a gente pede a cultura com teste de sensibilidade? Se a pessoa já teve contato com tuberculose resistente, então é um caso já que identificou, ele tem, o paciente tem uma bactéria resistente, já está tratando para isso, e aquelas pessoas que têm contato com ele já faz a cultura com teste de sensibilidade. Contato domiciliar, né, no trabalho, enfim, contato mesmo, né, com definição de contato, então não só contato breve, contato prolongado. Se fez tratamento prévio, independente do tempo transcorrido, então precisa já fazer cultura com teste de sensibilidade. Então, é um paciente que vai retratar, ou que abandonou o tratamento, né, ou até completou, né, foi curado, mas voltou a ter a doença. Então, a gente faz não só baciloscopia, pede cultura com teste de sensibilidade também, porque a chance de ter resistência nesses casos já é bem maior. Se for imunodeprimido, principalmente portador de HIV, já faz cultura também com teste de sensibilidade. E se a baciloscopia ficar positiva no final do segundo mês de tratamento, se continuou positivo, já também gera suspeita de resistência. Não, a diferença da cultura para a baciloscopia é a mesma amostra de escarro, só que é um tempo diferente, né? Você tem que esperar vários dias para o crescimento da bactéria naquele meio de cultura que eles colocam lá. Então, ele consegue identificar mais do que só pela simples baciloscopia. A baciloscopia você vai só visualizar no microscópio qual é a imagem que tem lá do bacilo, se e colocar reagindo lá, né? Que ele é álcool ácido resistente. Então, vai colocar com reagente e ver se é o BK ou não. A cultura não, você vai deixar ele crescer lá em meio mesmo de cultura. E a cultura de bactéria geralmente é 2, 3 dias tem resultado. BK não, se é 15 dias ou até mais para sair o resultado de cultura. Às vezes leva 40 dias, enfim. Porque é uma bactéria de crescimento bem lento, né? Então a cultura é mais demorada. Okay? Então a gente espera que o paciente que está tratando, o esperado é que ele negative a cultura, ou a baciloscopia, desculpe. Até o primeiro mês, ainda pode, 15, 30 dias, ainda pode permanecer com baciloscopia positiva, né? Mas no segundo mês, se continua positivo, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa pensar ou em resistência, né, bacteriana para algum dos antibióticos do esquema básico, ou então uma adesão, é outra causa também frequente aí de baciloscopia positiva no final do segundo mês ou terceiro. Então precisa ver se realmente o paciente está usando o medicamento diariamente, adequadamente, fazer o tratamento diretamente observado, para afastar uma adesão e buscar também a resistência aí com teste de sensibilidade. E aí o teste de sensibilidade, depois que faz a cultura, né, viu lá e crescer no meio de cultura, aí você vai lá com os medicamentos testando, para ver se aquela bactéria é sensível ou resistente. Aí testa todos os medicamentos, né, para TB, pirazinamida, rifampicina, zolinazida, tambutol, vai testando um a um, até outros também, tratamentos mais específicos, e vai vendo se ela é sensível ou não, se aquele antibiótico eliminou a bactéria ou não. Se tiver falência no tratamento de TB, então é persistência também do escarro positivo lá no final do 4º mês, já faz cultura com TB. Se tiver maior risco de resistência, então população profissional de saúde, população de rua, né, privados de liberdade, internado em hospital que não adota medida de biossegurança, indígenas, nesses casos também, maior risco de resistência, recomenda fazer a cultura já com teste de sensibilidade. Aqui tem os modelos de raio-x de tórax de TB. Essas aqui são incidências básicas do raio-x normal, né? Então a gente pede PA e perfil. Os segmentos mais acometidos, né? Então predominantemente mesmo superior, principalmente o direito. Lobo médio também.
Algumas imagens aí de TB, ó. Então, é basicamente assim mesmo que fica, né? Então, essas manchas aqui brancas, né, consolidadas, são marcas aí que a tuberculose vai deixando no raio-x do tórax. Vocês veem que é bem predominante na parte superior mesmo, né? O de cá também. Tem aquele outro tipo lá que é em todos os campos pulmonares, né? Dos dois lados, está bem difundido. Então, todos aqueles pontinhos ali são tuberculose. Essa já é a tuberculose mais agressiva, né? A miliar. É mais comum também paciente imunodeprimido, paciente já com HIV, que tem TB junto. A gente costuma ver muito nesses casos. Ali um caso já também com fibrose, então afetou de tal forma o pulmão, né, que ele perdeu a elasticidade e acabou contraindo, levando as estruturas do mediastino para lá. Então o coração, traqueia, desviou. Olha a traqueia dele como é que está aqui. Né, era para estar retinha. Como sequela da tuberculose. Então, todo caso de TB está indicado a investigação também de que mais? Doença renal, HIV ou doença hepática? Vamos levantar a placa? Isso aí, todo mundo amarelo. Todo caso de TB a gente tem que pedir anti-HIV, né? Sem exceção. Então, faz parte lá da rotina mesmo, não pode esquecer disso. Né? Foi diagnosticado, confirmou TB, pede anti-HIV. É uma doença que costuma estar muito associada e a tuberculose tem impacto terrível que tem HIV. Não é? Um dos principais causas de morte paciente com HIV é a tuberculose pulmonar. Então não pode deixar de investigar junto. Sobre a co-infecção, tuberculose e HIV, o que é que a gente pode afirmar? Pacientes com o vírus HIV têm um risco igual de adoecimento por tuberculose quando comparado com quem não é infectado. Quem tem HIV tem maiores taxas de cura para TB do que os não infectados, porque estão habituados a tratamentos de longa duração, ou eles morrem mais de TB do que de outras doenças infecciosas. Eu acabei dando a resposta também um pouquinho, né? Isso não vou comentar antes. Isso aí, vermelho. Não tem igual risco, né? Com certeza não. Tem risco maior de TB, porque está imunodeprimido, então tem menos defesa, menos anticorpos, então a chance de ter TB é bem maior. E não tem maior taxa de cura, não. Ao contrário, né? Morre mais de TB do que de outras doenças infecciosas. Então, vai lá, solicitou, vê muito bem. Agora, além da solicitação, ele está falando da notificação. Né? Então, todo caso de tuberculose também tem que ser notificado. E de quem é a obrigação de preencher a ficha lá de notificação? Da vigilância epidemiológica, de quem fez o diagnóstico ou da enfermagem? O que é que vocês acham? Aí, 90% amarelos, 10% vermelho e verde. Isso aí, é quem faz diagnóstico. Quem faz diagnóstico é que tem que preencher e notificar. É uma notificação compulsória, não é? Então não pode deixar de notificar. Tuberculose, HIV, né, são doenças de notificação compulsória. E quem faz diagnóstico precisa notificar logo. Não tem que esperar pela vigilância, né, ou pela enfermeira. Não, é quem fez o diagnóstico mesmo. Tá? No momento que confirmou. Aí está a ficha lá de notificação. Então já foi até que foi rápido, 40 minutos. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Depois. Depois, né? A ficha de notificação, né? Todas as unidades têm. Então, joia. Vamos lá continuar então, né? Então, como profissional de unidade básica, você é responsável por diagnosticar, tratar e acompanhar os casos de TB sob tratamento diretamente observado, oferecer e realizar o teste anti-HIV, fazer o controle de contatos, diagnosticar, tratar e acompanhar os casos de TB, incluindo o manejo de reações adversas maiores, e receber os casos contrarreferenciados, esses casos se encaminham, né, para referência secundária, terciária e voltam. Diagnosticar, tratar e acompanhar os casos de TB, controle de contatos menores de 15 anos e acompanhamento dos casos de TB com HIV. O que é que vocês acham? 1, 2 ou 3?
A maioria verde, né? Um pouco dividido aí, alguns amarelo e vermelho. Então é isso aí, a maioria acertou, verde. Por que não é os outros, né? Porque o amarelo não é porque não são as diversas maiores, não é na unidade básica que faz, mas já caminha para a referência secundária. A gente vai falar depois, quando estiver falando de tratamento, quais são as reações, né? Tem as menores e maiores. As menores dá para manejar mesmo lá no OBS, que é tipo uma reação alérgica, mal-estar gástrico, enfim, náusea, vômito. Aí dá para manejar tranquilo. Agora tem a reação adversa maior, já com hepatite medicamentosa, enfim, aí tem que caminhar mesmo para a referência secundária. E a outra, o A3, não é porque tem no acompanhamento dos casos de TB e HIV, né? E a primeira realmente está mais completa. O diagnóstico a tratar, assim, e talvez ela não consiga oferecer e realizar o teste anti-HIV, mas pelo menos solicitar, não é? Mesmo que não faça na unidade. Aqui é feita nas unidades ou tem um local que nem faz? Todas as unidades fazem? Ah, então ótimo. Então, as competências da atenção básica: indicar e prescrever o esquema básico, acompanhando o tratamento dos casos confirmados bacteriologicamente. Sobre TDO, a gente vai falar também de TDO, que é o tratamento diretamente observado. Realizando mensalmente as vasculoscopias de controle até o final do tratamento. Então, tem que lembrar disso também. Muitas vezes, a gente acaba se passando, mas todo paciente com tuberculose em tratamento tem que fazer todo mês a vasculoscopia de controle. Mesmo que já fez no primeiro, segundo negativo, terceiro, quarto, continua solicitando. Todo mês tem que fazer vasculoscopia de controle. Uma vasculoscopia só, não precisa mais as duas. Mas mensalmente tem que fazer. E o tratamento tem que ser diretamente observado também. Tem uma ficha de controle, vocês devem ter aqui também, não é? Onde registra o acompanhamento, a visualização, o acompanhamento, a observação da tomada do medicamento. Vocês têm essa ficha de TDO ou não? Vocês conseguem, na DIRES deve ter, Nicole. Vocês conseguem. É importante também, toda unidade tem que ter. E aí lá tem os dias, né, de 1 a 30 ou a 31 do mês, você vai marcando quando você observou o paciente tomar o medicamento. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas é importante usar. Então também a competência da atenção básica: identificar precocemente a ocorrência de efeito adverso. E quando o efeito adverso for menor, então conduz e orienta lá mesmo. Aqueles casos, né, que a gente encaminhou, voltam, o acompanhamento também fica com a unidade básica. O TDO compartilhado é quando ele toma parte do medicamento na unidade básica e parte é observado na unidade de referência. Então pode ser compartilhado assim também. E encaminhar a unidade de referência os casos nas seguintes situações: se tiver forte suspeita clínica, cardiológica e vasculoscopia negativas, casos de difícil diagnóstico, casos de efeitos adversos maiores, falência, se tiver qualquer tipo de falência ou resistência, então ela persiste com vasculoscopia positiva, né, até os meses finais de tratamento e caminha para a referência. E casos com evolução clínica desfavorável. Ou seja, o paciente não está melhorando do quadro, né, está agravando, precisando se internar, falta de ar importante, enfim. Aí também tem que ser encaminhado. Referência secundária, aqui não tem, não é? Mas é segundo o local, a cidade que tem uma referência secundária ou a região, é um local onde tem um médico de referência que recebe os casos das unidades básicas para manejar essas situações que estão aí. Então, quando, por exemplo, o caso é de TB negativa, a vasculoscopia ou forma extrapulmonar, também ajuda a fazer o TDO, né, os casos que foram encaminhados, né, no dia que ele está lá fazendo a consulta, já observa também a tomada do medicamento. Se a vasculoscopia persiste positivo no 4º mês, né, já indicando a falência, aí avalia se é caso de má adesão para iniciar o TDO e aguardar a cultura e teste de sensibilidade. Caso de resistência ao medicamento, já encaminha para a referência terciária. E contra-referencia, né, devolve os casos lá para início ou continuidade de tratamento para atenção básica. Então, aqueles casos que tinham difícil diagnóstico, se fechou o diagnóstico, volta para a atenção básica para já manter o acompanhamento. Ou se teve alguma reação adversa maior, né, foi manejado, tratado e caminha também de volta para a unidade básica depois disso.
Então, notificaram lá o caso, né, de JGS, iniciou o esquema básico em regime auto-administrado. Então, ele mesmo que tomava os medicamentos, né? E foi dadas as seguintes orientações: tomar medicamento em jejum, com água, diariamente, inclusive fim de semana, não beber cerveja nem fumar, e orientou que a urina vai ficar avermelhada. Então, algumas orientações interessantes, mas realmente a preferência é em jejum, e a urina realmente fica, ou laranja ou avermelhada, então é bom orientar o paciente que vai ficar desse jeito, porque senão eles voltam com medo no consultório, por causa da urina, até para o medicamento, alguns dias até fazer a consulta novamente e verificar que é aquilo mesmo, não precisa se preocupar. E não beber e não fumar também é ideal, mas é difícil, né? Ainda mais esse caso aí que a gente viu, 20 cigarros por dia. Manter a casa bem arejada, permitindo a entrada de luz solar, então é realmente uma orientação bem importante essa, né? Então, a tuberculose é uma doença que a transmissão, o contágio é muito mais fácil em locais fechados, e escuros, então quanto mais aberto, ventilado e iluminado tiver, melhor. Então essa é uma das principais medidas para evitar o contato, principalmente intradomiciliar. Então não precisa, como está dizendo ali, separar copo, talher, lençol, tem muito disso ainda, infelizmente, ainda tem muito preconceito. E muito paciente com tuberculose fica bem isolado, e desnecessariamente, porque a tuberculose não pega por talher, né, não pega, né, por roupa, enfim. É contágio de transmissão direta, por tosse ou fala. Então, não precisa separar, não precisa ter um copo ou um talher só para a pessoa que está com tuberculose. Não precisa. E as pessoas têm dificuldade para entender isso. E não é só os pacientes, não. O profissional de saúde também. Alguns têm dificuldade para entender. Mas não precisa, porque não pega, não vai transmitir a tuberculose, porque você comeu no mesmo garfo que alguém com tuberculose comeu, né? Claro que vai lavar o garfo antes, mas não transmite dessa forma. A gente pode informar em geral, sim, em geral, mas não pode dar garantia de 100%, né? Porque pode ter casos lá de bacilo já resistente, e pode ter casos ou de falência ou de má adesão, não é garantido que vai estar não transmissível com 15 dias, mas em geral acontece isso aí. A maioria dos casos, com 15 dias tratando lá certinho, já não tem risco de transmissão mesmo não. Mas só pode garantir que não tem risco de transmissão quando faz a laparoscopia e já está negativa, né? Aí já fica mais tranquilo. Mas é uma orientação que eu acho que pode ser dada. Agora, ressaltando isso, né? Que a maioria dos casos não transmite mais a doença com 15 dias de tratamento. É isso mesmo. Só não é 100%, né? Mas na vida pouca coisa é 100%. Né? Acho que nada é 100%. Inclusive até para deixar a família, né, menos preocupada, menos ansiosa. Mas lembrando, hoje que não precisa nada disso, não precisa isolar a pessoa, né, com tuberculose. Então, afasta, né? É bem comum isso mesmo. E criança realmente tem um risco bem maior de contágio, né, e transmissão, principalmente se for abaixo de 2 anos. Mas o que tem que ter o cuidado, a principal orientação é essa: manter casa aberta, ventilada, arejada, iluminada, que você pode morar, ficar junto com quem está com tuberculose, desde que tenha esses cuidados, né? Você não vai ficar junto com alguém com tuberculose num quarto fechado, sem janela e escuro. É difícil, até também de não separar os talheres, é difícil. Separa mesmo, a maioria, mesmo você falando que não precisa separar, mas a maioria continua separando. Será que eu chutei aí? Soltou? Pronto, vamos lá então, pessoal, continuando. Mais uma pergunta: se não é afirmativa correta em relação ao tabagismo e tratamento da TB. Então, o que a gente deve fazer? Proibir de fumar durante o tratamento, falar, né, que não interfere com o tratamento, ou fazer uma abordagem breve, já que o tabagismo é um fator relacionado ao maior risco de recidiva e aumento da mortalidade de pacientes com TB. Vamos ver?
Todo mundo vermelho, alguém diferente, verde. Isso aí, o ideal é o vermelho mesmo. O ideal é fazer uma abordagem breve, realmente, né? Muitas vezes, para tabagismo, não adianta proibir exatamente, inflexivelmente, que não dá muito resultado. Mas conversar, explicar os riscos do cigarro, informar, inclusive, né, que prejudica quem está com a doença, quem está tratando, né, que morre mais quem fuma com tuberculose junto, enfim, dá mais resultado. Em relação ao tratamento adotado, qual é a modalidade mais adequada? A gente já falou disso também. É o tratamento auto-administrado, né, a própria pessoa lá tomando os medicamentos. Tratamento diretamente observado por um familiar ou diretamente observado pela equipe de saúde. Vamos lá. Só lá atrás. Só esse lado aqui respondeu praticamente. É isso mesmo, é observado pela equipe de saúde, a grande maioria acertou. Esse é o ideal. Né? Se a gente quer, para ter uma maior adesão e menos falhas de tratamento, o ideal é que seja diretamente observado pela equipe de saúde. O máximo de dias possível, pelo menos 3, 4 vezes por semana, ou dias alternados, observado por um profissional de saúde. Para a TB, a gente precisa garantir isso, porque aumenta a adesão, aumenta a cura. E a gente tem na unidade básica a possibilidade, lá nos PSFs, com os agentes comunitários de saúde, né? Então ajuda muito nesse sentido. Tanto quando ele vai na unidade, o paciente vai na unidade fazer a consulta, né? Já aproveita, toma a dose lá. Mas as visitas também, então, pelo menos aquele paciente, não são tantos casos assim, não é? Acho que cada unidade deve ter no máximo 2, 3 casos, não sei se chega a isso aqui. Então, vamos dar uma atenção especial para aquele caso lá que tem tuberculose, que às vezes é 1 caso, 2 no máximo no ano, do agente comunitário, pedir para ficar observando lá, pega o cartão e marca os dias que observou, porque é um diferencial importante. Diminui muito o abandono, né, e aumenta muito a chance de cura. Dificilmente perde esse paciente ou tem uma baixa adesão quando é observado. E o maior resultado é o profissional de saúde. Né? Ele sozinho, enfim, ainda mais um indivíduo como esse, né, que a gente vê que bebe quase todos os dias, fuma. Quanto maior a vulnerabilidade, mais cuidado tem que ter com essa observação. Né? Então, se for morador de rua, né, ou população mais vulnerável, aí que tem que observar mesmo, né, com mais cuidado. Idoso, né, então... E é o que dá mais resultado mesmo, porque sozinho muitas vezes esquece de tomar, e por familiar também, às vezes, né, consegue lá enganar, enrola o familiar, então diz que finge que toma e não tomou, enfim, fala que vai tomar depois. Não dá muito certo o familiar também, né, o que dá é resultado mesmo, e é o observado pelo profissional de saúde. Então a gente precisa fazer esse esforço. Realmente não é fácil, né? Mas como não são muitos casos, tem como fazer. Tanto ou como dividir entre profissionais da equipe e pedir a ajuda mesmo do ACS, que eu acho que mais está junto mesmo e pode acompanhar mais de perto. Não deixar só com a família nem só com o paciente, né? Vamos observar e marcar quando observou mesmo, né? Usar o cartão lá do TDO, marcando. E todo o tratamento deve ser dessa forma. Vai ter casos mais difíceis, né? Quando o morador é em zona rural, né, ou mora em lugar isolado, é mais complicado, mas a maioria dos casos a gente tem como fazer. Não necessariamente tem que ser diário, né? Quanto mais vezes observar, melhor, mas não necessariamente tem que ser diário, pelo menos 3 vezes por semana aí, ou 2 por semana que seja, né? Quanto mais vezes, melhor. Mas pelo menos dias alternados, eu recomendo que todo mundo faça. Então, o elemento-chave visa o fortalecimento da adesão do paciente, TDO, a prevenção do aparecimento de cepas resistentes, reduz os casos de abandono e aumenta a probabilidade de cura. Então, isso aí é confirmado, através de estudos, realmente, comparando lá quem usou TDO e quem não fez, e é muito mais cura, muito menos abandono quem faz. Então, dá resultado mesmo, e não é só assim, por achismo, acha que dá resultado, não, já foi realmente comprovado que é o elemento-chave. Então, tem que ser feito. Então, tanto pode fazer, né, no domicílio,
ou em local que ele solicitou, pode ser na unidade, né? Então, como a gente falou, ele vai lá na unidade e observa tomando. Em caso de prisão, né, observa. Ou compartilhado, então às vezes ele está fazendo em mais de uma unidade de saúde, está indo para a referência secundária, ele pode fazer tanto lá na unidade básica como na secundária esse acompanhamento. Essa é a ficha lá do TDO, então realmente vocês têm que ter lá na unidade, para a gente estudar os pacientes, e aqui você vai colocando, né, dos meses, os dias, vai marcando um xizinho, ou então coloca a sigla, como está aqui embaixo, né? Lá a gente colocava um X só quando observava a tomada, deixava em branco os dias que não foi observado, ou então você coloca, né, o S que foi supervisionado, o A que foi auto-administrado, ou um F quando ele não usou o medicamento. Isso dia a dia aí, né, tanto na fase dos 2 primeiros meses como na manutenção dos 4 seguintes. Mas vamos lá, hein? Dá resultado. Acho que passei um a mais. Aqui também a gente vai fazer uma discussão. Alguém que já faz o TDO na unidade? Já tem a ficha? Aplica, não? Ninguém? Mas tem, consegue, né? Na secretaria ou... Eles têm. Jóia. Então vamos lá aplicar, né? Mas então o que não usava o TDO por qual motivo? Porque não conheceu, não tinha ficha... Se for alcoólatra, realmente é difícil. Tem que acompanhar mesmo. Então, ok, a oportunidade aí de melhorar, né, esse tratamento fazendo o TDO. Então tá aí, o esquema básico, onde o tratamento para tuberculose atual. Durante muito tempo, inclusive quando eu comecei na referência de TB, não tinha um etambutol, né? A gente usava só os 3 primeiros, fiprazina, e pirazinamida. Mas aí mudou recentemente não, né? Foi em 2010, já tem alguns anos, já quase 8, né? Principalmente porque estava apresentando mais resistência ao isoniazida, e aí introduziu o etambutol, que é um excelente medicamento e ajuda a... Pronto, vamos lá. Os equipamentos eletrônicos não estão aguentando não, né? Estão cansando antes da gente. Sim, então, por causa do aumento da resistência, também da rifamicina estava aumentando, aí, para diminuir os casos, né, de falência de tratamento e aumentar a chance de cura, introduziu o etambutol. Então, a gente precisa ver, antes de começar o tratamento, o peso, né, do paciente. Se ele tiver lá de 20 a 35 quilos, usa 2 comprimidos, de 36 a 50, 3, e acima de 50 quilos, 4 comprimidos. O padrão são 4, né? Mas casos de TB, a gente vê muitos casos de TB com pacientes já adultos, né? Abaixo de 50 quilos, 35 quilos, 40. São casos que perdem muito peso, então às vezes a gente tem que ter cuidado nisso. Mas se tiver abaixo de 50 quilos, não dá mais do que 3 comprimidos, se tiver nessa faixa aí de 36 a 50, até para evitar agressão ao fígado, a reação adversas maiores. Então tem que ser realmente a dose de acordo com o peso. Isso nos primeiros 2 meses tem o etambutol, né? E nos 4 seguintes, só o rifamicina com isoniazida. Isso manteve como já estava. Então o que mudou realmente no tratamento foi só a fase intensiva lá com a introdução do etambutol. Então, quando a gente faz o esquema básico, tem casos novos, o paciente nunca teve diagnóstico de TB, né? Primeiro vez que foi diagnosticado e tratado, já inicia com ele, nunca usou medicamento anti-TB, ou usou menos de 30 dias, retratamento e recidiva. Então, praticamente todos os casos, né? Porque antes a gente mudava, quando era retratamento, recidiva, ou retorno após abandono, era esquemas diferentes. Agora não, é o esquema básico para todos os casos, seja novo, seja retratamento,
como reingresso pós-abandono ou recidiva. Então, mesmo que ele tenha tido na tuberculose, tratou 6 meses, foi curado e voltou a ter TB de novo, o esquema é novamente o esquema básico. A diferença aí, nesse caso, o abandono, é que a gente vai pedir a cultura lá contra a sensibilidade para garantir realmente que a bactéria ainda é sensível. Mas o esquema é o mesmo. Então, o pessoal orientou o JGS a levar todas as pessoas que conviviam com ele no domicílio para avaliação no mesmo dia do seu retorno para a primeira revisão, em 15 dias. Então, ele foi lá com a esposa e os 4 filhos, no 15º dia de tratamento. E sobre o controle de contatos, vamos falar agora, o que a gente pode afirmar? O objetivo é detectar precocemente outros casos de TB ativa, deve incluir somente contatos sintomáticos de casos pulmonares, bacilíferos, ou não é necessário quando se trata de crianças com TB pela sua baixa contagiosidade. 1, 2 ou 3. Lá em cima, todo mundo muito bem. É isso aí, o objetivo é esse, é detectar precocemente casos de TB ativa, né? Aumentar a chance de cura de quem já está com tuberculose, interromper a cadeia de transmissão da doença. Não vai incluir só contato sintomático, né? Mesmo se o contato estiver assintomático, ele faz também, tem que ser avaliado também. E criança é o contrário, né? Criança é que a contagiosidade é maior e tem que ser avaliado mesmo. Então é importante também avaliar contatos e também é a competência lá da atenção básica. Então, tanto ajuda a prevenir o adoecimento, né, de quem teve contato lá com os doentes e como diagnostica precocemente quem já está com a doença ativa. Então, tanto a gente pode identificar, né, nessa avaliação de contatos a pessoa que teve só o contato e que está com infecção com TB, então, no caso só de LTB, que é infecção latente, né, pela tuberculose, e a gente já tem a oportunidade de fazer a profilaxia com isoniazida e evitar que essa pessoa que já foi infectada adoeça. Como detectar quem já está doente mesmo e está transmitindo e que precisa já começar o tratamento completo. Então é uma atividade muito importante de avaliação de contato, não pode deixar de ser feita, né? No caso de tuberculose, a gente não pode só atender o paciente e tratar e pronto. Precisa avaliar todos os contatos dele, principalmente os contatos intradomiciliares. A gente teve um caso de TB na mineração lá também, então, lembrando que tem que avaliar também contato dentro do trabalho. Lá a gente teve um caso, nesse ano, foi final do ano passado, tem poucos meses que começou o tratamento. E aí a gente precisou, diagnosticou, confirmou que era tuberculose, baciloscopia positiva inclusive, e a gente avaliou todo mundo lá que trabalhava, não todo mundo, o pessoal perguntou assim, quem vem no mesmo ônibus que ele, né, o que trabalha na mesma empresa, não precisa avaliar todos os funcionários da empresa, né, são uns 800 funcionários, então não tem como avaliar todo mundo, mas quem trabalhava na mesma sala, naquele mesmo ambiente, que diariamente com ele, eram em torno de 15 pessoas, aí todos foram avaliados, e uma começou a profilaxia, teve só um caso que teve ILTB, e os outros não, os outros foram descartados. Mas quem é contato realmente próximo e prolongado precisa ser avaliado. Lembrar disso, né? Não só é só no domicílio, o trabalho também. E o controle de contatos, principalmente, tem que ser feito pela atenção básica e realmente a prática que tem que ser feita. Como é que está, no caso de vocês, a avaliação de contatos? Está ocorrendo? Faz sempre? Quem aqui tem caso de TB na unidade? Levanta a mão. Umas 2 pessoas só. Como é que está a avaliação de contatos? Funciona? Não? Lá funciona a avaliação de contatos? Está sem fazer? Olha lá, hein? Cuidado com isso. Não pode deixar de fazer. Todo caso tem que ser... Porque senão a gente não consegue, né, interromper. Porque vai tudo bem, vai tratar aquele caso lá, curar, né, ficou ótimo, mas aí, e os outros, né, para quem ele passou, que a gente vai só identificar tardiamente, e ele está lá, né, aqueles que não foram identificados continuam transmitindo para outras e outras pessoas, então
Precisa avaliar tudo, porque assim, o objetivo nosso mesmo, o ideal seria acabar, erradicar de vez a tuberculose, né? É uma doença que já tem muitos séculos aí, e com tantos antibióticos que a gente tem, era uma doença que já não era mais para estar convivendo com ela, né? Mas para isso realmente tem que funcionar o manejo adequado. Aí a gente consegue, né, pelo menos sonhar com a erradicação dessa doença, ou se não conseguir erradicar a tuberculose, pelo menos evitar as mortes por tuberculose, né? Se a gente conseguir pelo menos isso, né, chegar a um ponto de que ninguém mais acabe morrendo por tuberculose, como a gente tem conseguido aumentar bastante a sobrevida de pacientes com AIDS, por exemplo, com HIV, já é um grande passo. Mas para isso realmente tem que ter um manejo adequado, né? Avaliando contatos, fazer a observação lá da tomada dos medicamentos, garantir a cura e interromper logo essa transmissão. Senão ela não acaba, vai ficar sempre aí. Então, lá, na consulta de revisão, ele falou que estava sem febre, sem sudorese, tinha mais apetite, porém não conseguia se alimentar bem por causa das náuseas muito fortes. É um sintoma comum que começa a tomar medicamento para TB, né, as náuseas, ou até vômito mesmo. Ele pensou, inclusive, em parar com o tratamento, porque, além da náusea, não conseguia ficar 2 dias sem fumar. Estava sem beber cerveja, ainda tinha muita tosse, com expectoração amarelada, mas não tinha mais sangue. A esposa disse que observa ele tomar os medicamentos, pois teve notícias que um conhecido que não se tratou direito morreu de tuberculose. Então, ele estava fazendo uma observação pelo familiar. Então, aquela reação adversa descrita, qual é a nossa conduta? Lembra, teve náusea, né? Então, o que a gente faz? Se tiver náusea, né, ânsia, lá de vômito, enjoo, suspende o tratamento até melhorar os sintomas, encaminha para a referência secundária para avaliação e conduta, ou reformula o horário da tomada do medicamento e prescreve sintomático se for necessário. Vamos lá? Amarelo, vermelho, maioria vermelho. Isso aí. Vermelho, por que não é amarelo? Porque reação adversa menor não é referência secundária, é atenção básica. Náusea é uma das reações adversas menores, então dá para manejar lá na unidade básica mesmo. E é basicamente isso. O que mais melhora isso é a mudança do horário, né? Se ele deixa de tomar em jejum e passa a tomar depois da refeição, não é o ideal, mas ele já está com a reação, então precisa mudar. Melhora a náusea, não precisa nem medicamento na maioria das vezes. Então você pede para tomar 1 hora depois do café da manhã, que aí geralmente já resolve só com isso. E se não resolver, que persistir com náusea, já entra com medicamento, né? Com Plasio, lá, bromoprida, enfim. Algum medicamento sintomático para o enjoo. Então ele foi orientado a tomar a medicação 2 horas após o café da manhã. Geralmente só isso resolve, né? E também prescreveu bromoprida antes da primeira refeição, almoço e jantar. E marcou a próxima consulta para 15 dias depois, novamente. Você quer uma pergunta. A maioria dos pacientes completa o tratamento sem qualquer reação adversa relevante, a grande maioria, né? Não precisa de nenhuma mudança de horário, nem nenhum medicamento a mais. Mas tem esses casos aí de reação adversa menor, a gente viu no caso aí náusea, alguns podem dar alguma reação alérgica. Enfim, essas reações adversas menores vai de 5% a 26%. E não precisa, se for a reação adversa menor, substituir ou interromper o tratamento. Não é só dar orientação para que a reação adversa menor tenha orientação adequada, a gente vai falar aí, mas mantém o tratamento, não precisa interromper. Então aqui estão os efeitos adversos menores. Esse é o mais comum na intolerância digestiva. Qualquer medicamento do esquema pode provocar isso. Então a conduta a gente já viu, é só mudar os horários de administração e usar o sintomático. E lembrar também, isso ainda está interessante, avaliar a função hepática. Então se teve intolerância, teve náusea, vômito, precisa ver como é que está o TGO e o TGP dele. Então lembrar de solicitar os exames aí do fígado para a gente ver se não é o caso de hepatite medicamentosa. Pode ter dor articular, a perizinamida oxigenada provoca isso, então aí você só mais dica com ácido acetilsalicílico e avalia a evolução. Neuropatia periférica,
Então é comum, principalmente por causa do isoniazida. Neuropatia é quando tem alteração dos nervos periféricos, né? Dormência, formigamento, ou em pernas ou braço. Então é relativamente comum com isoniazida, mas também não precisa interromper o medicamento. Pode medicar, como eu falei, com peridoxina e avaliar a evolução. Se tiver dor de cabeça, mudança de comportamento, isoniazida também provoca isso. Né? Às vezes tem lá pesadelo, insônia, então é um medicamento que altera o sistema nervoso. Aí também vai orientar e acompanhar. Suor e urina de cor avermelhada também é efeito normal aí da rifampicina, só mesmo orientar. Pode ter reação alérgica, né, de prurido, ou exantema, né, tanto coceira ou mancha na pele. E aí só medica mesmo com antialérgico e avalia a evolução. Pode ter aumento lá do ácido úrico, também só orienta, né, uma dieta com menos ácido úrico, menos carne, enfim. Febre também só orienta. Então são reações que acompanham na própria unidade básica, né? Vocês têm como orientar ou fazer algum medicamento, a própria febre também no sintomático, e acompanhar a evolução só se passar por uma reação adversa maior, que a gente vai falar depois, que precisa ser encaminhado. E não interrompe o tratamento. Então ele passou com um mês de tratamento, eles voltaram, né? Primeiro foi lá com 15 dias, aí com mais 15 retornaram. Ele continuou com tosse, pouco produtiva, a expectoração já estava clara, não tinha febre, ganhou 1 quilo no período de peso, mas continuou sentindo náusea mesmo com a mudança do horário e mesmo usando o bromoprida, ele persistiu lá com a náusea. Estava lúcido, orientado, cianótica, febril, já estava ictérico, 2 cruzes em 4, e não tinha nenhuma outra alteração, continuava fumando, voltou a beber cerveja e disse que estava usando os medicamentos certinho. É uma coisa que sempre vão dizer, né? Se você pergunta, pode não estar tomando certo, mas se você pergunta, sempre, 99% fala que está usando os medicamentos certinho, mesmo quando você sabe que não está, né? Sobra medicamento lá na cartela, mas o paciente insiste que não, estou tomando sempre, não esqueça. Então a diferença agora é que já tinha icterícia, né? Ele persistiu a náusea e passou a apresentar icterícia. Aí a médica assistente suspendeu o tratamento e encaminhou para a unidade de referência secundária. Pediu exames, né, para avaliar melhor o caso, a bronquoscopia de controle. Lembrando, viu, mensal. Como é que está a bronquoscopia de controle? Estão fazendo mensal lá, tem uns casos? Não está conseguindo fazer? A bronquoscopia mensal? Também não? É por que dificuldade de laboratório, né? Vai. Sem laboratório. É outra dificuldade também, a bronquoscopia, principalmente a de controle, né? Você até consegue fazer de sintomático expiratório, mas às vezes se perde no controle. Então, pediu também hemograma, enzima hepática, bilirrubina, bioquímica, sorologia para HIV e hepatites virais, para avaliar lá aquela icterícia. O que vocês acham aí da conduta da médica assistente? Então, ela suspendeu o tratamento e pediu os exames e encaminhou para a referência secundária. A conduta foi incorreta, pois poderia manejar o caso na atenção básica. Incorreta, pois caberia a referência secundária interromper o esquema básico. Ou correta, pois a interrupção do esquema básico se impõe frente ao quadro de icterícia. Verde, amarelo ou vermelho? Umas amarelas aí surgindo, vermelho também. Olha, amarelo. Alguém mais em cima acha? Foi correto? Todo mundo achou incorreto? Nesse caso, realmente deveria lá interromper, que já estava com icterícia, né? Ela já manejou lá a reação adversa menor e deveria encaminhar mesmo, né? Porque ela manejou o vômito, mas não resolveu e já apresentou a piora do quadro lá com icterícia. Então, já é uma reação adversa maior. A reação adversa maior é encaminhada na referência secundária e já são casos que interrompem o tratamento mesmo. O que é fator de risco para desenvolver essas reações adversas maiores? O que é que vocês acham? Idade avançada, alcoolismo e tabagismo, doença hepática prévia, desnutrição em idade avançada, com a infecção pelo HIV, baixa escolaridade e idade avançada. Para a reação adversa maior, começa daí, da hepatite, da icterícia. O que é que vocês acham? Verde, amarelo ou vermelho?
Só o pessoal daqui tá levantando, viu? Essa turma de cá. Não, os da frente estão levantando um pouquinho, lá atrás não. Então, a maioria amarelo. Isso aí, então, doença hepática prévia, desnutrição em idade avançada, aumenta o risco aí de reação adversa maior. Baixa escolaridade não, com afecção pela HIV também não, né? Então, aqui estão os fatores de risco para adversa maior, a idade, a partir da 4ª década, álcool, desnutrição, história de doença hepática prévia, com infecção pelo vírus HIV. Esse aqui não precisa. Então, eles têm os medicamentos de interação entre si enquanto fármacos e aumenta o risco de hepatotoxicidade. Então, alguns medicamentos do esquema básico aumentam o risco aí de dano ao fígado, de lesão. Claro que isso não é muito comum, né? Pequeno percentual que isso observa essa elevação dos níveis de enzimas. Se a gente pedir, muitos vão ter elevação de DJGP, mas não necessariamente vai precisar interromper o tratamento, né? Ou mudar o esquema. A maioria eleva dentro do nível normal, porque são medicamentos realmente que têm essa ação no fígado. E, em geral, isso, depois de 2 meses, aí já normaliza espontaneamente. Então, não precisa preocupar, e nem precisa pedir, vamos pedir agora TGO-TGP para todo mundo que usa o esquema básico, todo caso de TB, não precisa. A gente vai pedir só para aqueles casos lá que tem algum efeito adverso menor, né, ou intolerância gástrica, ou náusea, vômito, ou icterícia. Então, não precisa solicitar para todos os casos, tá? Até porque vai dar um pouquinho alterado, vai acabar se assustando o paciente sem necessidade, porque depois volta ao normal. Lembrar do peso, a gente até já falou isso antes, né? Vocês viram lá. A gente precisa ver realmente o peso. Quanto maior a dose, né? A hepatotoxicidade depende da dose. Quanto maior a dose, maior o risco de ter lesão no fígado. E se for uma dose inadequada para o peso do paciente, então aumenta o risco de ter hepatite, icterícia ou outra reação adversa maior. Então, precisa ter esse cuidado. Então, não pode fazer 4 comprimidos para todo mundo, independente do peso. O paciente com TB costuma desnutrir bastante, né? Perde muito peso. A gente vê casos de 10, 15, até 20 quilos, já vi casos de paciente perder do começo da doença até o diagnóstico. Então, muitas vezes fica abaixo dos 50 mesmo, tem que ter cuidado com isso. Aí, no caso dele, ele tinha icterícia, né? E foi pedido lá as enzimas hepáticas. E a gente viu lá que alguns casos aumentam normalmente, não precisa interromper, não precisa fazer nada, não tem nenhuma manifestação clínica. Mas até que nível, né, desses aumentos das enzimas a gente pode considerar como normal, sem necessidade de interromper o tratamento? 2 vezes o valor normal, 3 vezes ou 4? Até quanto? Essa pode ser no chute também. Então, até 3 vezes. Se passou de 3 vezes, aí realmente já precisa interromper e mudar o esquema. Então, claro, se já tiver icterícia, já pode também interromper logo, mas geralmente só tem icterícia quando já está bem mais alto. Mas até 2 vezes lá, não precisa interromper, né, acima de 3 é que precisa. E aí esse manejo é feito na referência secundária mesmo. A gente vai parar todo o esquema, né, e reintroduzir os medicamentos 1 a 1. E a cada reintrodução do medicamento a gente vai testar a enzima hepática de novo para ver qual foi o medicamento que provocou aquela elevação. E aqui ele está perguntando, quando é que a gente faz a sequência, né, de reintrodução dos medicamentos? Primeiro, começa com pirazinamida, etambutol, isoniazida e rifampicina. Ou isoniazida, etambutol, rifampicina e depois pirazinamida. Ou rifampicina, etambutol, isoniazida e pirazinamida. Esse tem que ser no chute mesmo, Oriana. Porque isso aí tem que ver qual é o medicamento que mais, quanto mais agride o fígado. Aí já teve gente aí que chutou, às vezes acertou. É isso mesmo. A pirazinamida é o pior deles, né? O que mais
altera o fígado, aumenta a enzima hepática, então ele tem que ser o último a ser introduzido. Primeiro lá começa com a rifampicina e tambutol, que são os que menos agridem, né? Depois a isoniazida e, no final, a pirazinamida. Então a gente volta lá, né? Coloca esses medicamentos e acompanha. Primeiro para tudo, não espera aí uma semana, 2, e reintroduz. Aí vai colocando os medicamentos e solicitando novamente TG ou TGP e vendo o resultado. Você colocou? Pode falar. Tem junto, ou que vem junto a rifampicina com isoniazida, mas ela tem separado também. Tanto que a gente usa para quimioprofilaxia só isoniazida. Não é? E tem junto com os 4 comprimidos também para o esquema básico, mas tem também cada um separado individual. Nesses casos, na referência secundária, vai ter que usar o separado. Esse é o caso para a referência secundária. Reação adversa maior, então vocês vão encaminhar para a referência secundária. Como aqui não tem, né, ou até que tenha, precisa ver alguma referência, né, Serrinha ou Araci, como vocês citaram, para encaminhar, para fazer essa reintrodução. Isso. Aí já não é competência de atenção básica mesmo, não. Encaminha e aí lá na secundária que vai fazer. Aí lá eles vão fazer basicamente isso aí, né? Reintroduzir 1 a 1, medir TJGP, espera uns 3, 5 até 7 dias, usando o medicamento, está normal a enzima, coloca mais um lá, e no final pirazinamida, para ver como ficou. Mas esses vão encaminhar e lá eles vão devolver, né? Vai contra-referenciar dizendo o que foi feito e como ficou. A gente teve um caso desse lá em Serrinha. Eu acho que ela não foi nem pirazinamida, acho que foi isoniazida que ela teve reação. Porque eu não tenho certeza qual foi, mas eu acho que ela foi isoniazida, que a gente fez esse procedimento mesmo. E aí, quando foi introduzindo aos poucos, descobriu que tinha sido isoniazida e fez o esquema só com os outros 3. E aí você vai, como a gente falou, né, reavaliando a função hepática, introduzindo o medicamento. E assim a gente considera o tempo de tratamento a partir do momento que está com um tratamento completo. Né? Então, quando está usando todos os medicamentos possíveis, é a partir dali que vai começar a contar os 6 meses dela. Eu não sei se aqui já tem o separado. Tem para aqui também, não? Os medicamentos separados, não? Já pede também quando precisa, né? É difícil. Isso era um problema. A gente tinha um problema sério. Inclusive até com esse paciente, que às vezes não tinha o isolado, só tinha todos combinados e precisava dele e esperava, às vezes, né? Até 30 dias não chegava. Às vezes tem dificuldade para conseguir mesmo. Então aqui caso não reduza, né? A gente espera que as enzimas hepáticas vão se reduzindo, mas caso não reduza, com 3 ou 4 semanas, aí já inicia um outro esquema, que é com referência também secundária ou terciária, que já entra streptomicina e fluoxacina. E o tratamento já vai para 12 meses. Então aqui os casos de efeito adverso maior, exantema ou hipersensibilidade moderada a grave, né? A gente tanto pode ter uma reação alérgica simples, como a gente falou, né? Um coceiro na pele, algumas manchinhas, como pode ter aquela reação grave, já próximo de choque anafilático, né? Com edema, enfim. Aí esses casos tem que suspender o tratamento e encaminhar para a referência secundária também. E também vai reproduzindo 1 a 1 após a resolução. Psicose ou isoniazida pode provocar isso, né? Tanto pode dar alteração mental e do sistema nervoso mais simples, como uma simples insônia, como já pode ter psicopatia mesmo, pelo isoniazida, crise convulsiva, encefalopatia, aí realmente tem que suspender e já substituir por streptomicina. Mas se vê alteração de estado mental de quem não tinha problema mental nenhum e começou a usar, tem que desconfiar do isoniazida. Neurite ótica, então isoniazida, principalmente tambutol também, pode provocar nessa lesão do nervo óptico, da visão. Então, esse paciente chegar para vocês dizendo que está com visão embaçada, turva, que não tinha esse problema antes, também tem que caminhar para a referência secundária. Hepatotoxicidade, a gente falou, né, vômito, alteração da função hepática. O principal é a pirazinamida, né, mas a isoniazida e a rifampicina também provocam. E aí já falou o que é que faz, né, suspende e vai reintroduzindo e avaliando a função hepática.
Pode ter alteração também, ó, de diminuição das plaquetas, leucócitos, eosinofilia, anemia, vasculite. Também suspende o tratamento e substitui. Pode ter também nefrite intersticial, né, inflamação lá do rim. E rabdomiose, inflamação dos músculos. Todos esses casos, né, suspende e encaminha para a preferência secundária para definir qual vai ser o tratamento. Esse aqui é só resumindo o que é que faz na referência secundária em casos de paciente com alteração hepática, né? De acordo com o resultado lá do TGO-TGP. E as opções de esquema terapêutico que pode ser feito nesses casos. Então, depois ele voltou com 1 mês e 7 dias, JGS comparece a consulta para referência indicada, já nictérico e sem náuseas. Ele continua com mastoscopia positiva no primeiro mês, 2 cruzes, hemograma normal, bilirrubina 6, ou direta 3,5, direta 2,5, TGO 15,67, estão bem acima do valor normal, né? Mais de 10 vezes, TGP também, 620, glicemia de jejum 100, ureia 55, creatina 1,2 e aguardando o resultado das sorologias. Então, a conduta foi repetir a dosagem das bilirrubinas e enzima hepática e reavaliou o paciente em 3 dias. 3 dias depois ele comparece à avaliação na referência, manteve o quadro, né? A dosagem já voltou com bilirrubina bem mais baixa, em 2, e TGO-TGP bem mais baixo também, 86 e 100. Isso depois que suspendeu, né, o tratamento. Então já baixou, já está, né, só 2 vezes aí o valor normal, já pode reintroduzir. Então primeiro reintroduziu rifampicina com o ethambutol e pediu para ele retornar com 5 dias. E foi favorável, né, tanto com o rifampicina, ethambutol e com isoniazida, não teve alteração de bilirrubina ou das enzimas hepáticas e teve boa tolerância às medicações introduzidas. O problema foi a pirazinamida, quando foi introduzida, ele voltou a ter tanto náusea como dor epigástrica e voltou a elevar a enzima hepática. Aí o que a gente faz nesse caso? O que a gente pode afirmar? Né? Se a introdução foi mais adequada, por ser baseada na avaliação clínica e na análise de enzima hepática, o ethambutol não deveria ser reintroduzido juntamente com a rifampicina, ou estaria indicada a introdução de uma quinolona em função da retirada da pirazinamida. O que vocês acham? Também pode chutar disso aí. Mas foi adequado ou não? Foi adequada, né? Então, suspendeu, depois foi retroduzindo 1 a 1 e foi tudo certinho. Resolveu na avaliação clínica, enzima hepática, então... e o que fizeram no final foi isso. Tirou a pirazinamida do esquema e só manteve os outros 3 durante a fase intensiva e depois só a rifampicina e isoniazida durante mais 7 meses. Ele foi lá referenciado para a unidade básica de origem para seguir o tratamento e acompanhamento. Então, isso é importante também, né? Orientar o paciente logo que dá o medicamento, não só o horário que tem que tomar, orientar que pode acontecer esse tipo de reação e o que fazer caso apareça, pelo menos as principais, né? A parte gástrica, né? Ou de alérgica. Então, ele tem que estar ciente que pode ter algumas reações, não são muito comuns, mas caso apareça, precisa voltar lá na unidade para seguir a conduta. Então, avaliar a função renal e hepática, mas não em todos os casos, né, só em paciente que tiver risco maior de efeito adverso. Como a gente citou aqui o caso de alcoólatra, né? Neurite ótica, lá a gente viu o efeito do ethambutol, isoniazida também provoca. Depende da dose, é reversível. E raramente desenvolve toxicidade ocular durante os 2 primeiros meses com as doses recomendadas. No segundo mês, ele não tem mais febre, tinha ganhado 3 quilos, a tosse estava pouco produtiva, a expectoração clara, não tinha mais sintoma digestivo, mas persistiu com o cigarro e usando a cerveja só no fim de semana.
Pediu baciloscopia de controle e novo exame da função hepática e retirou então todo o esquema, que era para retirar mesmo, né, depois do segundo mês. Uma semana depois, continuava com uma baciloscopia positiva, uma cruz, no segundo mês. E aí, com esse resultado de baciloscopia positiva no segundo mês, o que é que a gente faz? Não se preocupa, porque está evoluindo no modo satisfatório. A gente viu, né, diminuiu o sintoma, ganhou peso, e ele tinha perdido alguns dias de tratamento por causa da intolerância. Pede cultura e teste de sensibilidade para avaliar a possível resistência, ou repete a baciloscopia no próximo mês para tomar a decisão. Vocês aprenderam bem mesmo, é isso aí. A gente falou no comecinho, né? Tá positivo no segundo mês, tem que ser cultura com teste de sensibilidade, tem que avaliar se já tem bactéria resistente ou falência de tratamento. Isso aí. E foi contratado por telefone para comparecer ao serviço de saúde. No dia seguinte, coletou novo material para a baciloscopia e cultura e o teste de sensibilidade. E recebeu o resultado lá de HIV, hepatite viral negativo. No terceiro mês, ele tinha tosse pouco produtiva, leve dor epigástrica e dormência nos pés. E aí, esse evento agora que apareceu, dormência nos pés. A leve dor epigástrica ele já tinha, né? E mais esse novo evento, o que é que a gente faz? Suspende o tratamento para melhorar os sintomas. Primeiro, dormência nos pés é uma reação adversa menor ou maior? O que é que vocês acham? Menor, né? Então vai tratar lá na unidade básica mesmo. A gente suspende até melhorar, encaminha para referência secundária ou orienta sobre os eventos adversos e medica com peridoxina. Isso aí. Peridoxina. A gente viu lá, né, casos de isoniazida principalmente. Pode provocar lá na neurite periférica. Aí basicamente isso. Não precisa suspender o medicamento, só orienta e prescreve a peridoxina, 50 miligramas. Muitas vezes a gente tem que mandar formular, viu? Difícil achar peridoxina isolado. Geralmente ela vem lá nos polivitamínicos, complexo B, mas basta passar para a fórmula, se não conseguir, que eles fazem. Então, olá, neuropatia periférica. Então, medica a peridoxina e avalia a evolução. A maioria das vezes melhora somente com isso, sem interromper o tratamento. Então ele manteve lá a referência de isoniazida, né, que já tinha passado o segundo mês, prescreveu peridoxina 50 mg por dia, encaminhou para a reunião de alcoólico anônimo e mais uma baciloscopia de controle, foi pedida. Terceiro mês já veio negativa, baciloscopia de controle. Ele não compareceu à consulta na data agendada, programou uma visita domiciliar, técnica de enfermagem, quando chegou na casa, encontrou a esposa relatando já sintoma respiratório, febre em disposição. JGS não compareceu à consulta na data agendada, pois havia perdido o cartão e ainda tinha medicamentos. Estava fazendo um biscate quando o profissional de saúde passou em frente a um bar na comunidade. Ele estava com um copo de cerveja na mão e um cigarro na outra. Aí marcou nova consulta para os JGS e a esposa. E às vezes acontece isso, o paciente lá no quarto, quinto mês de tratamento, você falta só um mês para terminar, ele vai e abandona. Porque já acha que já melhorou, não estou acostumado mais nenhum, já era super negativo, enfim, já estou curado. E aí você tem que começar tudo de novo, buscar. Se passou mais de 30 dias sem tratar, é um transtorno. Ah, entendi. Pode caminhar também para o CAPS, é outra opção, além de caminhar para a A, né? Aqui tem grupo de A também, não? Não? Em Serrinha tem. Entendi. Então está lembrando do CAPS AD também, é uma opção. No caso como esse, também pode caminhar. Então eles compareceram lá para avaliação na unidade básica. Ele mantinha o mesmo quadro, sem ganhar mais peso, com tosse e tinha dormência nos pés. E não foi lá para o AA. Tinha ficado negativo no terceiro mês, no quarto mês já voltou a ficar positivo. Aí repetiu a baciloscopia e radiografia de tórax. E ele garantiu que está tomando corretamente a medicação, né? Mas isso não garante nada, a gente sabe. A gente pode garantir e jurar que está tomando e não está, muitas vezes.
E aí, positivo no 4º mês, o que é que a gente pode afirmar? Está terminando, pessoal. Mais uns 10 minutos aí. Já acaba. Então, positivo no 4º mês da baciloscopia. Sempre que caracteriza a falência do tratamento, deve-se trocar o esquema terapêutico em uso. Caracteriza sempre má adesão ao tratamento e não é necessário suspeitar de resistência. Ou sempre avaliar a adesão ao tratamento e a possibilidade de resistência. O que vocês acham aí? Levantar? Vermelho, isso aí. Então, nem pode garantir que é falência, nem que é má adesão. Mas tem que suspeitar de um ou do outro. Pode ser má adesão, assim como pode ser também resistência. Mas o primeiro passo é avaliar a adesão, né? Antes até a resistência, a gente tem que ver realmente se está tomando o medicamento certinho. Muitas vezes não é resistência, é má adesão, na grande maioria das vezes. 5º mês continuou positivo, foi convocado para consulta de urgência, e aí a médica solicitou parecer da referência secundária, pois continuava no 5º mês positivo, parecia ser falência do tratamento, e manteve o esquema em uso. É considerado um indício de má adesão a sobra de medicamentos, a presença de dormência nos pés ou a falta da consulta agendada. O que é indício de má adesão? Que ele não está tomando os medicamentos direito. Isso aí. Sobrou medicamento, não tem indício melhor que esse, né? Então, ele já recebe a quantidade certinha para o mês. Então, se chega lá no final dos 30 dias, ainda tem medicamento na cartela, tem alguma coisa errada, né? Não está aderindo, ele pode jurar que está tomando certinho, mas não tem como. Se foi dada a quantidade correta de medicamentos por 30 dias, ele volta lá com 30 dias sobrando. Então, disse esse aí mesmo, a dormência nos pés não, e falta de a consulta também não. Então, foi avaliada lá na referência a adesão ao tratamento, e lá percebeu que fazia uso irregular, sempre tomava medicamento nas consultas, continuava usando bebida alcoólica de forma mais intensa no fim de semana, e aí não tomava medicação com medo de voltar no sintoma digestivo e hepatite. Então, o problema dele era esse, né? Quando chegava o fim de semana, ele bebia, não usava medicamento porque achava que ia dar problema lá no fígado, ia voltar a ter os sintomas de náusea e vômito se usasse medicamento junto com a bebida. Então, ele parava lá no fim de semana para beber. Aí chegou o resultado da cultura e teste de sensibilidade, e aí geralmente isso aí, às vezes leva até 2 meses para chegar o resultado, 40, 60 dias mesmo. E aí, a cultura foi positiva, mas foi sensível a todos os medicamentos testados, né, aos 4. Então, ótimo, não era resistência, só mesmo a má adesão. E aí foi pedida a nova cultura e teste de sensibilidade. A referência, respondeu indicando a manutenção do esquema de forma supervisionada. É esse que foi o diferencial, que antes era auto-administrada, ou só a esposa observava e não adiantou. Enquanto aguardava lá o resultado da cultura e teste de sensibilidade, então agora ele usava o medicamento supervisionado. E nesse momento, o que a gente pode dizer? A persistência de baciloscopia positiva caracteriza a resistência medicamentosa e o novo esquema deveria ser iniciado. Embora o tratamento irregular seja um fator preditor para a resistência, a conduta está adequada, ou o ethambutol deveria ser reintroduzido até a chegada do novo teste de sensibilidade. Tinha parado o ethambutol lá com 2 meses, e aí deveria ser reintroduzido até chegar ao resultado. 1, 2 ou 3? Pode pensar, essa aí é mais longa. Deveria começar um novo esquema logo, lá no 5º mês. A conduta está adequada, é isso mesmo, mantém o esquema e espera o resultado, ou volta com o ethambutol. Amarelo, verde, um vermelho, ficou bem dividido. Mas é isso mesmo, a conduta está adequada. Vocês viram, chegou o resultado da cultura e da sensibilidade, foi sensível a todas as drogas, Então, não precisa suspender, mudar o esquema, voltar a botar nada disso. O caso era de má adesão mesmo, Então, só realmente garante lá, supervisiona a tomada diariamente mesmo do medicamento dele e mantém o tratamento. Então, botar não tem sentido nenhum em voltar. Isso mesmo. Aqui é o tipo de resistência que pode ter, tanto a uma droga ou a várias do tratamento. Então passaram mais 2 meses e aí tem a evolução no 7º mês de tratamento. Então vocês viram lá, do 5º estava positivo, do 7º mês passou a ser supervisionado. Ele foi incluído no programa de TDO do município.
com a assistência de um agente comunitário de saúde. Ele ia lá de segunda a sexta-feira, supervisionar o tratamento. Então, vamos tentar implantar isso aqui também. E no final de semana, não era o agente comunitário, mas eles fizeram um acordo com membros de uma comunidade religiosa, que era parceira do serviço de saúde, e realizava supervisão. Então ele tinha supervisão todos os dias até no fim de semana. E ele foi incentivado pelo grupo religioso a tratar o alcoolismo e o tabagismo e a aderir ao tratamento da TB. Aí foi melhorando lá o quadro geral, negativou a baciloscopias. O resultado da segunda cultura foi positiva, mas também bacilos sensíveis a todos os medicamentos testados, não teve resistência. 2 meses passaram, a evolução do caso no 9º mês de tratamento foi a seguinte: ele apresentou ótima evolução clínica, radiológica, bacteriológica, 4 meses já com baciloscopia negativa, e obteve a cura com 9 meses de tratamento. Poderia ter sido 6 se não fosse uma má adesão, né? E as reações adversas. Mas acabou indo para 9, mas com cura e com boa evolução do quadro. Então, aqui para finalizar, a gente viu, né, o tratamento da TB, como é que faz o acompanhamento clínico e laboratorial, os efeitos adversos, menores e maiores, e as interações medicamentosas. Acho que terminou aí o segundo, terminou. A gente não vai ter tempo de fazer o módulo, tem mais 2, módulos 3 e 4, mas aí já entra um outro caso clínico e repete muito das coisas que a gente já falou aqui. Mas o manejo é basicamente isso aí, né, ter esses cuidados, já começa lá buscando sintomático respiratório, introduz aí o agente comunitário de saúde junto, né, para fazer essa busca ativa, e vocês também, claro, nas consultas, seja de emergência ou consulta de rotina, observa e pergunta a duração do tosse, solicitar as endoscopias aí 2 amostras, né, para todo sintomático, introduzir o que precisa aqui de melhoria, começar já o TDO e fazer as baciloscopias de controle. Lembrar lá de solicitar o HIV para todo mundo, isso aí realmente todo mundo já sabe. Enfim, mas em geral, o que a gente viu, a participação de vocês, as respostas, o conhecimento já vocês têm bastante, e basta só colocar essas coisinhas aí mais em prática, porque é um detalhe importante, né? A gente mesmo tendo conhecimento, se não praticar, acaba esquecendo. E às vezes até ter o conhecimento, mas falta o recurso, ou como colocar. Mas vocês veem, a manejo não tem dificuldade, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade assim, com o laboratório, com a entrega dos medicamentos, mas em geral, em termos assim da prática mesmo, né, o que tem que fazer em cada caso é tranquilo a maior parte das vezes. Às vezes complica um pouquinho esses casos de reação adversa maior, mas aí realmente precisa de uma referência secundária para encaminhar, ou casos de resistência a medicamento, que às vezes a gente precisa caminhar lá até botar para uma HB em Salvador para tratar esses casos. Mas a grande maioria, mais de 90% dos casos, é tranquilo o tratamento, né, tanto o diagnóstico como o tratamento. E já foi passado aqui, a avaliação de contatos também, não pode deixar de fazer, né? Então, realmente o conhecimento do que fazer vocês têm, agora precisa colocar em prática basicamente isso aí, principalmente a avaliação de contatos, TDO e a baciloscopia de controle mensal. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, a presença de todos. Mais uma vez, a gente agradece muito a Dr. Bruno, parabéns pela apresentação. Ed Carlos pediu para te entregar uma lembrancinha. E eu vou... e nós, da Atenção Básica, reforçamos, na verdade, esse dever de casa, que a gente sabe que é nosso, né? De eliminar essa cadeia de transmissão. Agora eu vou fazer um sorteio, eu vou deixar na gaveta de vocês, para vocês fixarem nas unidades, e a gente vai fazer um sorteio desses manuais aqui, pela lista de presença. Doutor Bruno, me fala o número de 1 a 25, por favor. 20. Então, Marisete. Não está, não? Marisete. Tome aqui, Marisete. Outro número de 1 a 20, Rose. 8, pode vir aqui assinar. Enia.
Maria, um número de 1 a 25. 11. Ludmila. Outro número, Carol, me fala aí, de 1 a 25. Obrigada. 7. Carol, do Fogo Pouco. Aqui tem 3. Outro número, Catarina, de 1 a 25. Número 1. Vanessa. Assim aqui. Assim. Ananda, fala o número de 1 a 25. 10. Madai. Fala o número, Índia, de 1 a 25. 5. Caroline. Carol. Lu, me fala o número de 1 a 25. Você lembra o seu? Não. O seu não vale, então me fala o número de 1 a 25. 17. Vanessa Rodrigues. Outro número, Chaves, de 1 a 25. 15. Carolina, dentista. E mais um número para finalizar, de 1 a 25. Jailson, me fala, por favor. 12. Cláudia, Cidade Nova. Então, muito obrigada, viu? E até a próxima.